Estamos mais uma vez com o nosso Giverscast, o quarto episódio, que nós vamos falar de inovação, tecnologia dentro do meio corporativo. E se você é empreendedor, empresário e ainda não segue nosso canal, por favor, mete o dedo no like aí, ativa o sininho para as notificações e de repente você também pode ser o nosso convidado para os próximos episódios. Lembrando que o Giverscast tem o objetivo e a missão de crescer quanto empresa, fazer a nossa e a sua crescer e contribuir com os nossos participantes e a sociedade. E hoje nós estamos aqui com dois mestres do assunto para falar desse tema tão legal que é a inovação e tecnologia dentro das empresas. Gustavo Pimentel, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Cristiano. Um excelente programa aí para nós. Show! E o Bruno Chamorro, lá da Neo Telecom, no Paraguai. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme aí participar. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos e sempre que vocês quiserem, as portas estarão sempre abertas para vocês. E hoje eu quero falar aqui com vocês que são experts dentro da área de TI. Um trouxe a tecnologia para casas, para empresas, e outro não foi diferente, mas pensou na parte de gestão de empresas e de pessoas, não é mesmo, Gustavo? Isso mesmo. Gustavo, fala um pouco para nós da sua trajetória com a tecnologia. Como que acendeu essa luzinha dentro do coração aí para imergir dentro da área e como é que foi essa transição para a área mais corporativa, ali, mais de gestão de pessoas? Muito bom. Bom, eu comecei a atuar com tecnologia desde 2001, quando eu comecei a estudar sobre informática, né? Fiz formação técnica em informática, daí tive meu primeiro negócio com 17 anos para 18 anos, uma loja de informática, comecei a investir tempo e dinheiro nessa área. Dinheiro não tinha muito na época ainda, mas era uma dedicação quase que integral do meu tempo para aprender mais sobre tecnologia. Isso foi numa cidade do interior de São Paulo. Depois eu me mudei para São Paulo, capital, onde eu fui fazer faculdade, estudar um pouco mais. E com um pouco mais de um ano e pouco de atuação como empregado, eu já fui empreender de novo, daí numa outra realidade, numa cidade como São Paulo. E desde então eu fiquei, acho que de 2006 até 2020, na área de TI mesmo, na área de tecnologia. Não como técnico na área de tecnologia, eu sempre tive mais tino para a área de negócios, embora conheça muito da área técnica, né, de tudo que tem por trás de infraestrutura, de desenvolvimento. Eu conheço todo esse linguajar, mas fui para a área de negócios. Em 2012, 2013, eu passei por um processo pessoal de mexer comigo como ser humano, como pessoa, que me provocou algumas reflexões de o que eu queria para o meu futuro profissional. E eu entendi que tecnologia, embora eu gostasse muito, só ela não estava preenchendo algo que eu buscava. E eu comecei a buscar formas de poder trabalhar com algo que eu gostava, mas que também me trouxesse um senso de propósito maior. Em 2014 eu fundei a GESCOM, que foi uma empresa que nasceu com esse propósito de levar um olhar mais humano para dentro das empresas, um olhar de desenvolver pessoas, um olhar de melhorar as relações nos ambientes de trabalho. Essa foi a nossa proposta inicial. Eu tinha feito na época uma série de formações de coaching, foi até o nível de Master Coach, fiz vários atendimentos para profissionais, executivos de alto escalão em empresas na região de São Paulo. E falei, puxa, cara, quero trabalhar com isso, quero trabalhar com pessoas, né? E comecei a fazer o projeto GESCOM crescer. Em 2017, surgiu uma oportunidade de eu unir duas coisas que eu gosto muito: tecnologia e pessoas. Legal. Eu comecei a sentir falta de trazer ferramentas para ajudar a galera da área de gestão de pessoas a se desenvolver de uma forma mais técnica, de uma forma mais planejada, de uma forma mais profissional. E eu falei, poxa, a gente precisa trazer tecnologia para esse meio. Era um meio que ainda estava muito na planilha, nos arquivos. Eu falei, não dá, a gente tem que inovar esse processo aí. E aí, em 2017, eu fiz uma parceria com uma empresa chamada Solids Tecnologia.
A Solids, naquela época, era uma empresa de 30 e poucos, 40 funcionários. Hoje ela é uma empresa com 600 funcionários. Então, em 4, 5 anos, aí ela mais do que triplicou de tamanho, assim, algumas vezes. E em 2017 eu comecei a ser um parceiro para fazer todo o processo de implantação, treinamento e suporte dessa metodologia, que era uma metodologia que estava nascendo no Brasil, de levar gestão comportamental para dentro das empresas, onde nós poderíamos falar de desenvolvimento humano, falar de análise comportamental, falar de treinamento e desenvolvimento, tudo estando respaldado com tecnologia e não mais apenas no feeling, naquilo que eu achava que a pessoa estivesse se desenvolvendo ou naquilo que eu achava que tal pessoa fosse a melhor pessoa para uma área da minha empresa. Então a gente passou a trazer um olhar, um conceito de People Analytics, onde você passa a tomar decisões no âmbito de gestão de pessoas respaldado em dados. E aquilo deu um match perfeito para mim profissionalmente, né? Porque eu como empreendedor gosto muito de tecnologia, gosto muito de inovação e estava sentindo falta de trazer isso para dentro do universo da gestão de pessoas, onde eu estava entrando, né? Embora eu estivesse entrando, tinha uma longa experiência ali com gestão de pessoas no papel de líder, de gestor de empresa, né? Eu tinha uma empresa, uma operação na área de tecnologia que acabou ganhando corpo, ganhou uma composição forte em termos de nível dos profissionais que trabalhavam com a gente lá em São Paulo, capital, né, onde estava toda a nossa operação. E aquilo me fez desenvolver vários skills ali de um gestor de pessoas. E depois eu levei isso para o mercado. Foi uma forma de unir toda a minha vivência, experiência, as ferramentas de coaching voltadas para o desenvolvimento humano. Eu trouxe isso aliado à tecnologia para contribuir com o crescimento e desenvolvimento das empresas. Que legal, Gustavo. Então você quer dizer que a própria GESCOM, ou dentro desse processo, dessa trajetória, você, com o teu conhecimento, a expertise, você desenvolveu programas, sistemas para que você conseguisse desenhar melhor o ser humano. Na verdade, a GESCOM ela não é uma empresa de tecnologia, ela não desenvolveu a tecnologia. Certo. Nós nos aparceiramos com uma empresa de tecnologia que chama Solids. Essa empresa tem todo o know-how técnico no desenvolvimento da tecnologia. O que nós fazemos nós somos um parceiro dessa empresa, a gente pega essa metodologia, essa tecnologia e implanta isso dentro das empresas. Entendi. Então a gente leva isso para dentro das empresas de uma forma que nós aliamos o conhecimento da gestão de pessoas, do desenvolvimento humano, com o uso daquela tecnologia. Porque só a tecnologia sozinha ela não produz resultados. Né? Tudo depende da forma como você usa a tecnologia. Então, é aí que está o segredo. Né? A gente tem o conhecimento das duas realidades, da gestão de pessoas e da tecnologia. A gente une isso para poder produzir bons resultados dentro das empresas. Que legal. Daqui a pouco a gente fala mais aí sobre detalhes disso daí, porque realmente é muito interessante, muito importante para as empresas, gestores e empresários que ainda não conhecem esse tipo de gestão ou esse tipo de metodologia para implantar aos setores de RH e assim sucessivamente, não é mesmo, isso aí, Gustavo? É isso mesmo. Bruno Chamorro. Opa! O Bruno Chamorro é especialista também na área de TI, né? Detentor de um dos nomes excelentes ali dentro da Cidade do Leste, que é a Neo Telecom. E até onde eu sei, a Neo Telecom hoje ela é a maior provedora do leste do Paraguai e vem crescendo, não é mesmo, Bruno? Isso mesmo, né? Normalmente se fala nesse mercado, né? A gente chama as grandes operadoras, né? Que, por exemplo, aqui no Brasil você tem TIM, Vivo, né? Que são as grandes operadoras. E a gente chama os provedores regionais, ou os provedores de internet, que começou só com serviço de internet, fibra ótica ou rádio, e foi crescendo, né? Então o mercado é meio dividido nessas duas linhas. Então dentro dos provedores regionais, nós somos o maior do Paraguai, na verdade. Entendi. Né? Agora, legal. E como que foi toda essa trajetória até o surgimento da Neo Telecom? Até o surgimento? Ixi, vai longe. Não, vamos tentar sintetizar, né? Pegar aqueles melhores frames, os melhores momentos ali, que foi realmente significativo para você, até chegar a essa conquista de Neo Telecom.
Entendi. Bom, vou tentar trazer também no viés da tecnologia, né? Exato. É o assunto aí do dia, a ordem do dia. Na verdade, eu também iniciei a trabalhar bem cedo, né? Eu comecei com 8 anos vendendo salgadinho, na verdade. Não tem nada de tecnologia. Na verdade, vendia brigadeiro no começo, depois bolo. Depois de um tempo, salgadinho nas ruas, nas empresas, na verdade, né? Eu tinha lá ia na rua e ia entrando nas empresas oferecendo, né? Enfim, fiz isso durante 7 anos. Então, dos 8 aos 15, eu trabalhei com isso. Foi minha primeira experiência empreendedora, vamos dizer assim, né? Mas na época não era algo que eu tinha essa consciência, né? Eu estava fazendo mais por uma questão familiar, de ajudar em casa, enfim, uma certa necessidade. Então eu não via como um empreendedorismo. Tanto que na época eu só estava fazendo isso porque eu não podia trabalhar, né? Porque você não pode trabalhar com menos de 14 anos, né? Informalmente, né? Já na minha época já era difícil, hoje já é impossível, né? Então a minha ideia era fazer alguma coisa até ter os 14 anos ali para poder entrar na Guarda Mirim ou num projeto de menor aprendiz para poder ter meu primeiro emprego de verdade, né? Que era a minha visão na época. Mas durante esse período, né? Porque eu fiquei vendendo o salgadinho e tudo, eu também, junto com o meu irmão, a gente fez uma loja no Mercado Livre e a gente vendia jogo de videogame pelo Mercado Livre, né? Era assim, um complementar, né? Então ali foi um primeiro negócio assim que também, na época eu não tinha consciência para ver como eu vejo hoje, né? Mas foi utilizar a tecnologia para fazer coisas que o meu pai, por exemplo, minha mãe já não tinham essa possibilidade, né? Eu vendia jogo de videogame para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Nordeste, enviava para todo o Brasil. Né? Eu tinha proximidade com o Paraguai, isso daí era favorável. Era favorável na época, né? Então, já foi um primeiro momento assim, onde eu utilizei a tecnologia para ter um benefício, né? E eu acabei tendo computador muito tarde, em casa, né? Acho que eu fui ter meu primeiro computador com uns 14 anos, mais ou menos, 15 anos, né? Tarde, pra minha geração, né? Mas eu tinha amigos que desde os 10 anos, assim, né? Alguns amigos do colégio ali já tinham computador, né? E eles entendiam, eles montavam um computador, faziam. Então, no começo eu não entendia muito bem, mas eu andava muito com eles e eles entendiam bastante. Eu fui pegando absorvendo por osmose, né, esse aprendizado. Então eles trocavam a placa de vídeo, para jogar, para essas coisas, né. Então eu comecei a aprender a formatar computador, a mexer no computador, a montar. E aí quando eu consegui meu primeiro emprego formal, na verdade meu primeiro emprego formal foi empacotador no Mufato, mas logo após eu já entrei no bombeiro, né, como um civil menor aprendiz, né, com 15 anos quando eu entrei no bombeiro. E quando eu entrei lá, eu entrei no setor de prevenção de incêndio. Mas quando um dia estragou o computador ali, eu mesmo arrumei, né? Então o pessoal viu que eu manjava de arrumar, né, o computador. E aí acho que isso aconteceu umas 2, 3 vezes e o pessoal de informática lá me chamou, né? Falou, tá precisando de gente para ajudar e tudo. Você não quer entrar aqui no setor? Eu falei, eu quero, né? É algo legal, algo que eu gosto. E aí entrei no setor de informática. E lá foi um ambiente muito bom, assim, porque eu tive muita... Apesar de apenas 15 anos na época, eles me deram muita autonomia, assim, né? Era um setor relativamente pequeno, só tinha 2 pessoas, eu fui o terceiro. E eles não tinham essa parte de, digamos, um call center interno lá da empresa, né? Da empresa, instituição, né? Que é o bombeiro, um help desk, né? Então eu instituí meio que um help desk ali interno. E eu me tornei a pessoa que todos eles ligavam quando tinha um problema, né? Aí os meus superiores ali, os outros 2 que trabalhavam, eles ficavam mais no core mesmo da rede, que era o servidor, a questão um pouco mais delicada ali, né, da gestão dos arquivos, algumas coisas. E eu cuidava da rede, dos roteadores, dos computadores, do domínio, colocava no domínio, toda essa questão, né. Então foi um lugar onde eu aprendi muito, né, eu tinha espaço para poder testar, para poder desenvolver, então eu estudava lá bastante. Então fui entrando em contato mais com essa parte mais bruta, digamos assim, da tecnologia, e já começar a enxergar que isso poderia ser um negócio interessante, né? Então, aí eu já tinha também esse viés, assim, falei, cara, isso aqui a gente gera os arquivos de todos, no caso do bombeiro ali, né, de toda a corporação, daí lá você tem a hierarquia, nem todo mundo pode ver o que todo mundo vê, né? Então você tem tanto a hierarquia, digamos, militar mesmo, né? Tem o soldado, tem o cabo, tem o sargento, e você tem a hierarquia dos próprios B1, B2, B3 lá, que são a divisão de setores, né? Então eu comecei a ver, caramba, isso aqui a gente está fazendo uma solução
bem interessante, que aumenta muito a produtividade e a segurança. É para uma instituição governamental, vamos dizer assim, né? Mas uma empresa iria querer isso daí também, né? Então aí eu já comecei a pensar, caramba, dá para montar uma empresa disso. Começou a olhar com outros olhos. Exatamente. A tecnologia. É isso mesmo, né? Tanto que eu fui para abrir a empresa, eu montei o nome da empresa, eu chamei o pessoal que estava comigo lá, né, na época, eu também falei, vamos abrir junto, vamos fazer alguma coisa, né? Aí eu montei o nome da empresa e fui para abrir, né? Tinha uma feira do empreendedor da Casa do Empreendedor, né? Tinha uma feira lá, eu fui para abrir o CNPJ, mas eu tinha 16 anos, né? E aí a mulher falou, você pode abrir a empresa com 16 anos? Eu falei, mas cara, por que não? Eu lembro que eu fiquei bem bravo na época. Mas enfim, não pude abrir a empresa, mas fiquei com isso na cabeça, né? Também, paralelo a isso, eu também tive uma pequena loja de lingerie, né? Lingerie, umas roupas assim. Essa parte eu não sabia. Pouco sabe. No Orkut, chamava Hot Desire. Nessa época eu fazia um monte de coisa. Eu tava no bombeiro, daí eu já formatava informalmente, daí eu abri empresa informal, né? Já que não podia CNPJ. A loja era online também, de lingerie? Era online, era pelo Orkut, que era mídia social na época, né? As pessoas jovens aí que estiverem assistindo não sabem, mas onde isso foi grande aqui no Brasil, né? E ainda fazia um bico de barman lá no Ahá, lá na época, que era uma discoteca que tinha, né? Enfim, então, em vários pontos, né, tinha essa questão da tecnologia, né? Tanto que... Mas aí quando fiz 18 anos mesmo, né? Aí eu tinha saído do bombeiro nessa época, estava trabalhando no Bertone, mas eu estava com essa ideia de abrir empresa. Então, quando eu fiz 18 anos, fiquei um pouquinho tempo ali no Bertone, eles me deram uma oportunidade, foi bem bacana, mas aí eu pedi ali, falei, olha, quero sair, quero montar o meu negócio, e aí abri a X-Prime Soluções na época, que era empresa de TI, era soluções em TI para empresas. Então a ideia era realmente o outsourcing de TI, né, das pequenas e médias empresas, que normalmente eles não têm orçamento para ter um profissional de TI dentro da empresa, né? Mas cada vez mais as empresas precisam. Naquela época, ainda eu estou falando de 2011, né? 11 anos atrás, o pessoal alguns ainda não entendiam o quanto a tecnologia impactava o negócio, né? Então o empresário muitas vezes negligenciava, né? Mas a minha ideia era instituir uma solução em que era muito mais barato para ele me contratar. Eu cuidava do parque tecnológico para ele, fazia meio que uma consultoria em TI para coisas que ele poderia precisar de tecnologia, né? Porque a tecnologia é muito utilizada na segurança, questão de câmeras, questão de, enfim, na época estava começando ainda essa ideia maior de marketing digital, né? Que também utiliza tecnologia. Muito. Então a ideia era oferecer esse serviço, né? Uma assessoria e uma certa consultoria em tecnologia. E foi assim que eu iniciei, na verdade, né? Aí foi o meu primeiro negócio formal, mas com 18 anos não tinha network, né? Meus pais, eles são estrangeiros, né? Eu não tenho família aqui, né? Então, e eles também não são empresários. Então eu estava começando algo muito novo, assim, para o meu networking, para a minha realidade social na época, era algo muito diferente, né? Então, quando eu comecei a sair tentando prospectar clientes, ninguém me dava moral. Quem que é o Bruno Chama? Quem que é você, né? Imagina, se agora eu ainda tenho cara de jovem. Na época eu não tinha nada, um pelo de barba não tinha. Então eu chegava lá e eu lembro que era sempre as mesmas duas perguntas que eles faziam. Quanto tempo de empresa? E era tipo, ontem, abriu, né? Abriu ontem. Quantos clientes você tem? Ninguém. Cara, é tipo aquele profissional que está no mercado de trabalho querendo o primeiro emprego e todo mundo pede com experiência, né? Então eu falei, caramba, vai ser mais difícil do que eu imaginei, né? Eu lembro que eu abri em maio de 2011, falei, eu preciso fazer alguma coisa. Daí eu comecei a pesquisar, vi que existia a CIF, a Associação Comercial Empresarial de Foz do Iguaçu, né? E na época eles promoviam muitos cursos, palestras. Eu comecei em todos os cursos, me associei ao núcleo de TI, me associei ao COGEF, que é o Conselho Jovem Empreendedor, né, de Foz. Comecei em todas as palestras, todos os cursos e fazer um pouco mais... na ideia realmente de aprender como se faz, como se gera uma empresa, né? Aprender a ser um empresário mesmo, né? Um empreendedor. E aí eu me envolvi, me entreguei em tudo. Então eu participava do núcleo de TI, do COGEF, participava com muito afinco, né, realmente... quem é do meio sabe que são projetos voluntários, né, onde você se doa também, né?
É o Givers, né? É o Givers. Você tem que entrar com o Givers, né? Então você se doa e ali o pessoal eu comecei a conhecer um pouco melhor as pessoas, né? E de certa maneira te ajuda nos negócios, porque a pessoa fala, caramba, esse cara é responsável em coisas voluntárias. Então ele vai ser mais responsável ainda em coisas que ele está recebendo para fazer, né? Essa é a ideia que naturalmente acaba ocorrendo, né? Então ali eu comecei a conhecer um pouco melhor as pessoas, tudo. Aí surgiram os primeiros clientes, né? Eu consegui fechar os contratos. Eu lembro que meu primeiro contrato fechei a gente abriu em maio, né? Então eu fechei ali em agosto, mais ou menos, o primeiro contrato, né? E aí já comecei a conhecer mais as pessoas e me envolver, né? E aí a partir disso vai surgindo outras oportunidades, né? Eu faço para fulano, eu faço para Exato, fulano, né? Então na época eu cheguei a ser presidente do Conselho Jovem, né? Também. E aí o Rony Tempe, ele era presidente da ACIF, né? Na época ali. E aí depois o filho dele entrou no Conselho Jovem também, tinha terminado de se formar, que é o Renan, né? E aí eu já comecei a atender a Enerluz também na parte de TI, né? E aí entrei junto com o Renan, depois que eu conheci um pouco melhor ele, a gente iniciou um projeto paralelo ali, que era para ser de lançamento de cursos digitais, né? Lançamento de curso online, na verdade, infoprodutos. Cara, em 2012, ia ter dado bom isso daí. Eu fiz na época a formação do Conrado Adolfo, que era os 8Ps do marketing digital, né? Mas não nesse formato que está agora, né? Era um formato diferente, né? Quando ele começou a estudar, então, o marketing era só mato, Era só mato, cara. Era só mato. Fui para São Paulo. Eu lembro que o curso lá era... Eu lembro na época era R$5.000 e eu não tirava, no comecinho da empresa ali, quando abri, né? Abri mão do salário, não tirava R$500 por mês, né? Eu parcelei aquele curso lá e não sei quantas vezes e fui para São Paulo fazer. É um curso muito bom, né? De marketing, né? Digital e tudo. Então, enfim. E aí, no meio dessa iniciativa, surgiu a oportunidade ali para o Renan e para o Rony de abrirem uma empresa no Paraguai, né? Comprarem uma empresa no Paraguai, que era um provedor de internet, que estava lá, que existia. E aí, né, eles são engenheiros, mas não são da área de tecnologia, né? Então, eles me conheciam, eu que era da área, né? Não era um provedor de internet, que era outra coisa. Mas o mais próximo daquilo era... Mas quem é de tecnologia sabe que quando você é da área de informática, todo mundo acha que você faz tudo, né? Desde programa até câmera, celular, mexe em hardware, programa, tudo, né? Então... aí eles fizeram um convite para mim entrar junto com eles no negócio, né? E aí nós compramos essa empresa, que na verdade depois foi um golpe que a gente levou, mas isso é uma história para outro podcast, senão nós vamos demorar horas aqui. Mas tem um custo aí paraguai, né? De você entrar sem... Na verdade, em qualquer país, né? Você entra sem conhecer muito. Outro país já é outra legislação, outro modus operandi, enfim... Necessita uma certa expertise, né? A gente acabou entrando sem saber um pouco nisso. A empresa tinha alguns documentos falsos, tinha problemas assim bem sérios, na verdade, né? Mas nós entramos, vimos que tivemos um problema ali, mas o negócio em si a gente gostou. Então o primeiro ano ali, a gente abriu em 2014, agosto de 2014. O primeiro ano foi para resolver esse problema aí da arrumar empresa, a parte burocrática, ordem. Abrimos uma outra empresa, tivemos que abrir uma outra empresa limpa e tal, e aí continuamos, né? Mas assim surgiu a Neo Telecom, né? E aí eu entrei junto, né? Eu entrei, na verdade, pelo conhecimento em TI, mas eu acho que isso é uma coisa legal porque eu passei por um processo parecido com o que o Gustavo falou, né? Eu sempre gostei, eu me considero um entusiasta da área de tecnologia. Eu gosto de tecnologia. Naturalmente, tudo que é tecnológico me agrada, né? Eu me fascina, eu olho. Então eu entendo um pouquinho de quase tudo, né? Digamos assim. Mas nesse processo que eu estive na CIF aprendendo, eu vi que eu ia ter que tomar uma decisão, né? Ou eu iria me tornar um especialista mesmo na área de TI, né? Ou eu iria realmente ir para a área de empreendedorismo e ser um empresário, né? Que requer muitas outras soft skills e hard skills também, né? Pelo menos você tem que ser um pouco mais generalista, né? Ou ambivalente, como falam, né? Em algumas literaturas. Você tem que entender um pouco de tudo, né? Então aí eu tomei a decisão ali, lá por 2013, 12, eu lembro que eu falei, cara... Eu gosto de TI, mas eu não posso ser o cara que vai ser o especialista em TI, porque eu preciso entender de finanças, preciso entender de administração, de gestão de pessoas, marketing e etc, né? Então aí eu fiz essa transição de carreira ali, né? Apesar que é uma carreira que
Eu não me formei em nada, né? Até hoje, né? Eu sou só ensino médio completo. Mas eu fiz muitos cursos de muitas coisas, né? Já há bastante tempo. Então, aí eu fiz essa transição. Então, hoje eu não me considero um especialista em TI, né? Mas consigo realmente acompanhar o mercado e dentro da minha empresa, da Neo Telecom, que é uma empresa de tecnologia, né? Consigo saber o suficiente para poder tomar as decisões estratégicas e principalmente acompanhar o trabalho que está sendo feito, né? Hoje, quantas cidades a Neo Telecom atende? Cidades são 5, na verdade. Não, 6 se você contar, mas uma a gente só, na verdade, atende o provedor que está lá e ele distribui, né? Mas a Neo Telecom mesmo está concentrada em Cidade do Leste, a região de Grande Cidade do Leste, né? Que seria Cidade do Leste, Hernandares, Presidente Franco, Mingaguaçu e Cedrales. Então essas são as cidades onde a gente realmente está presencialmente vendendo para o cliente final, né? O B2C. E aí nós temos por exemplo, provedor em Santa Rita e alguns outros provedores que distribuem a nossa internet, né? Mas aí já é eles que distribuem para o público final. Legal. Gustavo Pimentel, fala para nós aí como que funciona a parte dos programas, dos sistemas que vocês disponibilizam para as empresas hoje. Qual é o setor que vocês mais impactam com a tecnologia que vocês oferecem? Muito bom. Bom, hoje quando a gente fala em gestão de pessoas dentro de uma empresa, é quase que sinônimo de recursos humanos, né? Então o RH, ele participa ali 80%, 90% desse processo de acompanhamento do uso da tecnologia. E os outros 10%, 20% ali são as lideranças da empresa que se envolvem na gestão de pessoas da empresa como um todo. Então, a tecnologia que a gente implanta, ela visa fazer com que o RH saia... Quando eu falo RH, leia-se gestão de pessoas da empresa, né? Com que a gestão de pessoas de uma empresa saia daquela realidade analógica, offline, e venha para uma realidade tecnológica, online, digital, né? Então, isso é o que a gente chama de um processo de transformação digital dentro da área de recursos humanos. Uma coisa que eu costumo falar muito nas empresas a área de vendas recebeu tecnologia há muitos anos. A área de marketing já passou pela transformação digital aí de forma acelerada até nos últimos anos. Logística já tem tecnologia há muito tempo. Finanças já tem tecnologia há muito tempo. O RH estava arcaico. O RH estava no papel em muitas empresas, né? O RH estava ainda nas planilhas, perdendo tempo enorme ali na gestão daqueles documentos. Então, nos últimos 4 anos, praticamente, foi a bola da vez o RH das empresas, de passar por esse processo de transformação digital. Então, o que a gente leva? Toda a gestão do quadro de colaboradores, a gente leva um modelo de gestão comportamental, onde você começa a ter um olhar de colocar a pessoa certa no lugar certo, sobre a ótica comportamental, considerando as hard skills e soft skills, né? E trazer o processo de treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho, pesquisa de clima, é você realmente entender o que está acontecendo com a gestão de pessoas da sua empresa, com a saúde né, do ponto de vista de pessoas da sua empresa, tendo dados para acompanhar e tomar a decisão. Então você sai do achismo e passa aí para o meio digital, produzindo dados e indicadores para ter uma gestão de pessoas mais inteligente, Com certeza esse processo todo aí diminuiu todo um tempo que o setor de RH empregava, até mesmo para fazer entrevista, pessoa a pessoa, fazer análise de perfil comportamental na mão. Né? O grande objetivo que se espera depois de ter uma tecnologia implantada é justamente você ganhar produtividade, agilidade, né? Inteligência, assertividade nas tomadas de decisão. Uma vez que você tem mais informações em mãos, você passa a tomar a decisão de uma forma muito mais assertiva, né? Então esse é o grande objetivo hoje, de você levar a tecnologia para dentro das áreas de gestão de pessoas das empresas. Entendo. Né? Você passa a tomar decisões com base em dados. Você começa a conhecer, por exemplo, qual o perfil dos funcionários que mais saem da minha empresa. Então, se eu sei que eu estou perdendo muitas pessoas com aquele perfil, lá no meu processo seletivo eu já tenho condições de corrigir a rota.
Eu sei que aquele perfil não tem fit comportamental com o meu negócio. Então, se eu sei que aquilo não vai dar certo, eu faço o quê? Predição. Eu faço uma análise preditiva, que é antecipar algo que poderia acontecer. Então, eu evito que a empresa tenha problemas. Isso na área de contratação, isso na área de promover pessoas, isso na área de gerir pessoas, né? Se eu sei que determinada pessoa, por exemplo, não tem perfil para um trabalho mais administrativo, mais detalhista, mais técnico, por que eu vou realocar uma pessoa para uma área dessa, por exemplo? Por que eu vou pegar meu melhor vendedor e transformar ele num gestor comercial? Sendo que ele é um bom vendedor, mas não tem nenhum perfil de gestor. Ele não tem facilidade com dados, com indicadores, com gestão de negócios. Então, esse olhar a gente começa a desenvolver através de ter ferramentas tecnológicas dando embasamento para a gestão de pessoas da empresa. Eu estava falando com a Viviane, inclusive a Viviane da MaxCons, né? Legal. Ela disse, inclusive, que esse turnover ele pode ser um dos gargalos dentro de grandes, pequenas, médias empresas. Certamente. Né? Onde que, de repente, se você não tiver uma gestão de uma forma adequada, aquilo ali pode te levar a grandes prejuízos. Exato. Hoje em dia, a rotatividade nas empresas, principalmente no Brasil, é muito alto e tem um custo operacional altíssimo, né? A grande maioria das empresas não conhece qual é o seu custo operacional sob a ótica da gestão de pessoas. E quando esse pessoal para fazer contas, de ver assim, quanto custou a tua rotatividade hoje nas empresas? A maioria dos gestores financeiros ficam assustados com o custo que eles já estão tendo, que é um custo oculto, que eu chamo. Porque o custo da gestão de pessoas ineficiente, ele não aparece igual uma conta de luz, por exemplo. Você tem variáveis subjetivas ali que você não percebe. Por exemplo, quando você perde bons profissionais, você está perdendo capital intelectual. Quanto custa isso para uma empresa? Você não mensura isso. O custo para formar isso, né? Quanto tempo você levou para formar esses profissionais, né? Outra coisa, o custo da CLT no Brasil, né? Quanto custa você rescindir um contrato? A gente tem um custo médio hoje no Brasil que uma demissão no Brasil não custa menos do que R$10 mil para um empresário. Quando eu falo R$10 mil, considerando um mesmo período de experiência, porque você começa a ter custos com o funcionário desde o momento que você está recrutando ele. Então, as horas que você se dedicou para recrutar aquele profissional já está custando para a empresa. A hora que você contratou, os exames que você paga, o período que você se dedica para treinar aquele profissional, o tempo que ele fica na sua empresa, e depois, se você rescinde o contrato 3, 4 meses depois, se a gente está falando num profissional ali que ganha R$2.500, por exemplo, só de salário já foi quase R$10 mil, mais o custo rescisório, mais o tempo perdido, isso passa de R$10 mil. Então, uma empresa hoje que tem uma rotatividade ali de, 5 funcionários por mês, ela tem um custo mínimo de R$50 mil por mês. Então, assim, isso é muito alto e muita gente não para fazer essa conta. Então, a tecnologia, ela escancara isso. A hora que você põe um software para rodar e para mensurar tudo isso, a hora que você olha, qual é a rotatividade desse mês? Você olha aquele número, você fala, não é possível que esse número... A empresa lucrou R$50 mil no mês, isso, mas ela teve ali um gasto de 35, 40 com rotatividade, com turnover. E esse é o ponto mais importante, que é o que você comentou ali atrás. O turnover, ele pode inclusive levar uma empresa para o buraco. A empresa pode quebrar por conta de ter uma ineficiência na gestão de pessoas. Não adianta você faturar alto. Uma empresa é saudável quando ela tem lucro alto. Então você precisa ter uma operação lucrativa e não uma operação com faturamento alto. Você pode ter um faturamento alto e ter um custo operacional igual ao teu faturamento. Quer dizer, você fecha no 0 a 0, essa empresa não é interessante, né, para ninguém. Ou maior, às vezes justamente por falta de tecnologia, principalmente empresas grandes que faturam alto, elas não se dão conta que todo mês elas estão perdendo dinheiro, né? Porque às vezes elas vão e compram no estoque dela lá 30, 60, 90, e aí ela tem um giro de caixa suficiente que parece dar uma sensação para ela que ela está conseguindo cobrir as contas, mas na prática, na verdade, ela está cada vez mais gerando dívida, né? Então chega um momento, às vezes, só depois de 2 anos ela descobre que ela não lucrou nos 2 anos e que ela está com uma dívida enorme, né? Então isso é
É muito sério, né? E nessa questão da contratação, né, também tem o custo, né? Esse é o papel da tecnologia realmente, né? É ajudar os humanos, né, nós, assim, a tomar as decisões, porque eu acho que fez parte do amadurecimento dela. Antes ela era muito usada para coisas muito mais objetivas, né? Sim. Mas quando vai para o subjetivo, a tecnologia ela é ainda mais importante. Porque, por exemplo, o turnover é caro. Qual que é a solução? Então eu não vou mais demitir. Só que aí você vai ter o cara ruim dentro da tua empresa, né? E o cara que está gerando outro custo, né? Então aí você precisa da tecnologia para fazer essa análise da rotatividade, mas também da análise de desempenho desse colaborador, né? Para ver se está valendo a pena, para você poder pegar dados de tudo isso e realmente montar a tua estratégia e fazer a gestão de pessoas, né? É muito mais complexo, né? Exato. E o engraçado é que hoje, quando a gente fala de gestão de pessoas eficiente, a gente já está falando de gestão estratégica de pessoas, né? E está surgindo aí uma área de growth hacking com base em gestão de pessoas. Então, o RH participando do growth hacking das empresas. Porque hoje, para você crescer de forma sustentável e acelerada, você precisa ter uma equipe de alta performance. Em todos os setores. Em todos os setores. Exatamente. Principalmente nos setores que participam mais no crescimento do negócio. Que aí é a área de vendas e marketing hoje que puxam, que são a locomotiva do crescimento do negócio. Uma das maiores dificuldades dos empresários que eu tenho conversado é falta de capital humano no mercado. Falta de profissionais qualificados. Como que a GESCOM consegue fazer essa entrega de colaboradores com qualidade para as empresas? Porque fazer o processo de seleção, muitas vezes para o empresário, como você disse, custa tempo, o tempo dele é dinheiro, e muitas vezes ele vê o menos ruim, coloca dentro da empresa dele para ele treinar, para qualificar, e muitas vezes ele não tem sucesso com isso. Sim. Como que a GESCOM consegue identificar um perfil adequado para aquela vaga disponível? Bacana. Eu costumo dizer que do problema sai a solução, né? E é justamente desse cenário onde as empresas hoje enxergam uma escassez de capital humano, é justamente por isso que a gente tem que se preocupar com o capital humano. Então, assim, eu preciso começar a preparar a minha empresa para saber quais são as pessoas que realmente dão certo em cada área de negócios da minha empresa. Então, na área de marketing, quais os perfis, quais são os profissionais que mais dão certo naquela área? Na área de vendas, eu preciso conhecer o perfil dos vendedores que dão certo. Na área de finanças, enfim, em todas as áreas de negócio, eu preciso começar a conhecer o perfil desses profissionais. Quando eu não tenho pessoas no mercado, na região, qualificadas do ponto de vista de hard skills, que são as competências técnicas, que são as competências de currículo mesmo, né? Formação curricular, eu tenho que ir para o olhar comportamental, porque é muito mais rápido e barato eu desenvolver competências técnicas do que eu desenvolver competências comportamentais. Então eu preciso acertar na contratação sob a ótica, não só na contratação, mas no remanejamento, na promoção, em todo o processo de gestão de pessoas, eu preciso acertar na escolha do perfil do profissional sobre a ótica comportamental. Depois eu crio, né, a GESCOM faz o quê, por exemplo? Ela ajuda a empresa a criar um processo de treinamento e desenvolvimento para que você tenha condições de criar um processo de onboarding, por exemplo, para que todos os novos colaboradores passem por um processo de treinamento para que a empresa comece a desenvolver pessoas. Ou seja, se eu não tenho gente pronta, formada no meio externo, eu preciso desenvolver internamente, não tem outro caminho. Se eu delego para o mercado formar os profissionais que eu preciso, eu sempre vou pagar mais caro por isso. E o Gustavo falou um negócio muito, muito sério. A gente contrata as pessoas por capacidade, né? Por currículo. Isso. E demite por comportamento. Isso. Né? Bruno, você falou que atende 5, 6 cidades ali da região de Cidade Leste e B2C. E como que é o teu relacionamento B2B? O que a Anel Telecom hoje oferece para as empresas? Legal. Na verdade, a Anel Telecom ela iniciou no B2B, né? Então nós temos esse DNA do B2B. Inicialmente, em 2014, quando a gente abriu, 2015, 2016, até 2018,
O foco era mais realmente atender as empresas, porque na época você também teve um histórico no Paraguai, né? Não sei em que ano era, mas a internet era muito precária, né? E você tinha muitas empresas grandes, principalmente ali no microcentro, empresas com faturamento aí altíssimo, mas que não tinha uma solução de internet, né? Não tinha gente no mercado para atender, né? Tinha as operadoras, mas enfim, são vários detalhes aí que é um desafio entregar uma internet com qualidade, principalmente ali no microcentro do Paraguai, né? Para entender aquele emaranhado de fios que tem por ali. Então nós iniciamos mais focado no B2B. Então o que a gente atende? A gente oferece toda a parte de conectividade, né? Que é a própria internet em si, mas quando a gente está falando de empresas, já entram alguns outros fatores, né? Ela precisa de um link dedicado, muitas vezes. O que é o link dedicado? É um link realmente que eu contrato e repasso para aquele cliente, né? E ele não tem oscilação nenhuma, né? Mas além disso, ele usa uma rede, meio que a estrutura que eu tenho para atender ele é diferenciada, ela é própria, então ela é menos, digamos, suscetível a falhas, né? Então normalmente quando corta um cabo ou tem algum problema, ela tem um backup, a gente já tem o anel para não parar o serviço desse cliente, né? Então, porque você tem empresas que o sistema delas é online, por exemplo, comercial. Parou a internet, parou de vender. Então essa empresa não pode ficar sem internet mesmo, né? Ela para de faturar. Tem gente que o vendedor é externo, empresas do agro usam muito sistema. O vendedor externo lá no campo fazendo, ele precisa entrar para fazer pedido, ele faz do celular no servidor da empresa. Se a empresa tiver sem internet, não faz pedido. Tem uns que não conseguem nem fazer cotação. Então essas empresas elas precisam de uma internet que não pare, né? Então aí a gente oferece a internet dedicada, com redundância, backup, enfim. Aí um serviço mais personalizado de assessoria à TI também, porque, enfim, o Gustavo já foi bastante da área de TI também, né? Então ele sabe que às vezes a empresa ela contrata a internet, mas a internet é uma parte da infraestrutura dela, né? Eu como provedor de internet, eu te entrego um cabo funcionando ali no teu local, né? Mas esse cabo até todos os seus funcionários, até todas as áreas que você precisa, servidores, etc., é sua responsabilidade. Você tem que ter uma infraestrutura interna, né, que a gente chama de TI. Mas muitas empresas não têm, né, e não têm essa consciência, enfim, ainda é uma questão de maturidade regional aqui do mercado. Então, às vezes, a gente acaba tendo que assessorar nisso também. Não é o nosso core business, mas a gente tem que garantir a entrega e a satisfação do cliente, né? Também outras soluções como VPN, quando você precisa conectar. Então, como nós já temos uma rede relativamente grande, né? Então, às vezes você tem por exemplo, você tem uma sede em Cidade do Leste, você tem já filial em Hernandárias, em Minga, Presidente Franco, você quer conectar todas elas como se fosse uma rede local própria, como se estivesse uma do lado da outra, como se elas estivessem todas no mesmo lugar. A gente consegue fazer isso através da nossa rede, entregar essa conectividade. Então, são basicamente, na verdade, todas as necessidades que uma empresa, seja pequena ou grande, multinacional, como a gente atende também, precise na área de conectividade, a Neo Telecom hoje ela tem estrutura para atender, né? Não tem nenhum serviço que, por exemplo, as grandes oferecem que a gente não possa oferecer em termos de conectividade, né? Aí você tem a parte de mobile, essas coisas que daí é 4G, né? Essas coisas aí realmente a gente não entra, mas não é o nosso foco mesmo agora. Como tem algumas outras operadoras nacionais dentro da Cidade do Leste e região, o que as empresas dessas cidades que vocês atendem perdem e não contratar a Neo Telecom para serviços iguais a esses aí que vocês prestam? Ou seja, as que contrataram outras? Bom, o que eu digo, assim, o que eu percebi, né, o que foi acontecendo naturalmente no mercado, é que a gente se posicionou de uma maneira bem interessante e bem um posicionamento muito claro, né? Como eu falei, hoje nós somos o maior provedor regional, né, do Paraguai. Então a gente tem uma estrutura muito boa, uma estrutura que não deixa a desejar e não perde para as grandes operadoras, né? Uma estrutura, eu estou falando técnica mesmo, do link, né, de onde vem o link, redundância, quantidade de fornecedores, porque as pessoas, nem todos são do mercado, entendem, mas a internet é uma grande conexão, né? Sim. Então todo mundo contrata eu tenho os meus provedores de internet que eu me conecto para poder oferecer para os outros, né?
Então, quando a gente tem uma estrutura que a gente tem vários fornecedores, os melhores fornecedores a nível mundial, os grandes carriers, nós temos redundância, porque se dá problema em um, o outro ativa. Então, nós temos uma estrutura que ela é de bastante qualidade e de muita segurança, né? Então, é melhor do que a estrutura dessas grandes? Eu diria que não. Mas ela é os 80-20, né? Os 20-80 do Pareto está com certeza dentro. Então, assim, o custo-benefício dela é mais interessante. Por quê? Porque a gente, essa pequena, digamos, diferença de estrutura, a gente compensa na parte de serviço, porque essas grandes operadoras, elas não conseguem dar um serviço personalizado, né? Faz um atendimento mais de boutique, mais personalizado, né? Uma coisa consultiva. Elas acabam sendo muito grandes e daí elas têm uma outra estrutura, então você não consegue ninguém sabe quem é o dono, né? Essa proximidade realmente que a Neo Telecom tem, mesmo com B2C, com B2B, é realmente muito boa. Tem algum problema, você vai ali no balcão da Neo Telecom e consegue resolver isso por caso. Tem vários clientes que já foram lá, eu quero falar com o dono. Né? Pessoas, às vezes, é residencial também, assim. Eu tô lá, do lado ali, e falo, não, vem aqui, vamos conversar. Então, entendo qual que é a demanda delas. Às vezes são demandas relativamente simples, né? Mas, enfim, a do doméstico é mais tranquilo de fazer, mas quando você chega em empresas, né? Ali no microcentro, empresas grandes, nós temos empresas muito grandes ali em Estrela do Leste e região, e aí o cara, ele tem uma estrutura grande e ele não consegue um atendimento personalizado com esses outros operadores. Então, isso incomoda bastante. É que, às vezes, para as grandes operadoras, esse cara não é tão grande assim, né? Ele é um cara pequeno. Para você, ele é um cliente grande, mas... Exato, né? Porque são multinacionais, na verdade, né? Você pega ali a principal ali do mercado, ela é uma multinacional que vem lá da Europa, na verdade, e toda a América Latina. Então, o Paraguai ele acaba sendo mais uma operação, né? Então, esse é o grande diferencial. Eu acho que hoje, assim, na região do Estado do Leste, posso falar de coração que eu acredito que nós somos realmente a melhor opção, porque a gente integra essas duas áreas, né? A gente está no meio termo entre o grande e o muito pequeno, porque o muito pequeno ele também tem esse problema de estrutura, né? Então, às vezes, ele fica sem link mesmo. Caiu. Espera voltar. Né? Não é necessariamente culpa dele, porque todo mundo tem problema, né? Nós estamos falando de fios que cruzam o mundo, né? Então, às vezes, sei lá, deu um acidente não sei aonde e cortou mesmo a linha e não tem o que fazer. Lá no Brasil ou não sei aonde, nós estamos no Brasil, né? Mas a empresa no Paraguai. Então, às vezes não é culpa dele, mas ele não tem essa estrutura de backup, porque ele ainda é muito pequeno, ele não tem, né, algumas coisas que quando você é um pouco maior, você já consegue compor para evitar essas falhas, né? Então, esse é o nosso posicionamento. Nós temos estrutura de grande e agilidade do pequeno. Entendi. Né? E o atendimento personalizado. Então, o que nos faz aí uma excelente proposta. E se você pudesse fazer um spoiler, qual que é a tendência do mercado para a Neo Telecom? O que ela, de repente, tem como um pensamento futuro de poder entregar a mais para o consumidor? Bom, são 2 pontos, né? A gente tem também esse core de inclusão digital, realmente, né? Tanto que a Neo Telecom, ela foi responsável aí em muitos lugares do Leste, eram bairros assim mais, principalmente Franco, Minga, alguns lugares onde não tinha, as grandes também elas não têm esse interesse de ir lá na periferia, digamos assim, né, nas partes mais do lado, porque não é tão economicamente, vale mais a pena para elas concentrar na parte onde tem mais densidade populacional, né? Mas a Neo Telecom levou a internet para vários bairros que foi a primeira opção, né? Então, eu particularmente, eu imagino, cara, o cara tem uma casa lá e não tem internet para contratar, né? É muito diferente. Você tem um 4G, mas é muito diferente você ter um 4G no seu celular e você ter uma internet que você tem que ficar se preocupando com os créditos, né? Com tudo isso, é uma gestão um pouco mais cara, do que você ter uma internet limitada, que você pode assistir tudo, pode estudar, pode assistir filme, toda a família usufrui também. A família usufrui, então é outra coisa, né? Então eu acredito muito nessa parte da inclusão digital também, né? Então a Neo Telecom, eu tenho bastante orgulho de dizer que a gente participou da inclusão de várias famílias, né? Nós temos hoje 35 mil clientes na região e deles muitos acessaram pela primeira vez a internet na casa através de nós, né? Então são 2 lados que eu vejo, né? É o lado de aumentar ainda mais isso, ou seja, levar a internet para alguns outros pontos que ainda não tem e algumas outras áreas e etc, né?
E também aumentar a oferta de possibilidades que essas pessoas podem fazer na internet, né? Então, algumas parcerias, talvez, com conteúdos que ele pode acessar, um pouco mais alguns outros produtos que podem ser agregados à própria internet, né? Digamos, a internet ela é como se fosse uma estrada, né, que você constrói, né? Então você construiu a ligação, a ponte ali daquela pessoa com o mundo, né? E aí agora você pode também levar alguns elementos para trafegar naquela estrada, né? Que pode fazer com que a pessoa usufrua mais ainda da internet e expanda o mundo, né? O nosso slogan, sem querer fazer muito aqui não é o momento, né, falar tecnologia, mas é a expansão de tu mundo, né? Que é a expansão do seu mundo. Legal. Então a internet ela expande e potencializa quem você é o seu mundo. Então a partir do momento que você tem essa internet, uma internet de qualidade, cara, se você é um cara que gosta de estudar, você tem acesso a todo o conteúdo a nível mundial. Se você é um cara que quer entretenimento, joga, você tem como jogar com todo mundo no mundo inteiro. Inclusive hoje empreende a partir da própria casa, né? Exato. A pessoa pode começar um próprio negócio do quarto da casa dela. Exatamente. E a própria pandemia, né? Teve inúmeros cases aí. Aproximou tantas pessoas e deixou tantas pessoas seguindo trabalhando, né? Sim. Então nós temos vários cases ali, né? Na pandemia a gente fez um trabalho ali e o Paraguai passou por Paraguai, quando eu digo Paraguai, é ali Cidade do Leste, né? Mas eu posso falar também que o Paraguai como um todo passou por um grande processo de transformação digital acelerada, digamos assim, na pandemia, né? Porque as escolas fecharam e daí as escolas públicas começaram a fazer as aulas online. Então aí sim, residências que o cara não tinha internet, ele achava que não era importante, teve que contratar. Aí empresas tiveram que fazer home office, enfim, criaram todo esse cenário, né? Que é um cenário que já ia acontecer inevitavelmente, mas foi acelerado pela pandemia, né? E aí uma internet de qualidade com certeza fez toda a diferença, né? Tanto que a gente teve um crescimento muito grande na época da pandemia, né? Bom. Como teve algumas empresas que caíram, né? Que decaíram com a pandemia, teve outras que se posicionaram de uma forma legal. Expandiram, né? Com desafios, lógico, né? Inadimplência era um problema, né? Tem muitas coisas que você acaba tendo que entender o teu papel social também dentro da questão, né? Porque, o país realmente enfrentou, né, ali, Estado do Leste, pela questão de que a ponte ficou fechada muito tempo. Teve um baque econômico muito grande. A né? Neo Telecom é bem givers também lá no Paraguai, né? Ela tem algumas ações sociais. Tem. A gente dá internet para várias instituições, né? O Corpo de Bombeiros, escolas. Temos essa parte. Também na própria pandemia teve um caso ali de que eles estavam fazendo uma vacinação em alguns pontos ali. E eles precisavam da internet para consultar, para registrar, eu acho, né, a pessoa que vinha e tudo, e tinha que consultar alguma coisa, e não conseguiam vacinar. Eles estavam com uma internetzinha, não vou falar, uma estatal lá do Paraguai que oferece, e caía e tudo, e as filas eram quilométricas. Eu estou falando gente que chegava 6 da manhã, às vezes lá no posto, saía 10 da noite, era coisa assim, né? Tinha pessoas que passavam madrugada, né, lá para poder vacinar. Então, toda a otimização é melhor. Então, a gente deu uma internet de qualidade, limitada, para o pessoal poder usar, para poder acelerar o processo de vacinação, né? Tanto que depois a gente até foi reconhecido ali, a gente foi chamado num evento ali como uma empresa que legal, ajudou aí, né, toda essa questão da pandemia, né? Parabéns. Gustavo Pimentel, e para fechar aqui o nosso Givers de hoje, eu queria que você falasse com seus possíveis clientes e dissesse a eles o porquê que a GESCOM ela pode transformar o setor de contratação, ela pode mudar o setor de RH da empresa com tecnologia, com inovação. Muito bom. Bom, hoje acho que o grande diferencial das empresas que mais crescem são as empresas que investem em gestão de pessoas. Você precisa conhecer melhor os seus colaboradores, você precisa ter clareza das decisões que você toma no âmbito de gestão de pessoas para poder fazer o teu negócio crescer de forma sustentável, né? Então esse é um fato que a gente não muda. E se você não tiver tecnologia, você não vai atingir essa maturidade da gestão de pessoas. Então onde que a GESCOM ajuda? A GESCOM ajuda levando conhecimento e tecnologia, porque só a tecnologia sozinha
ela não resolve. Se você entrar na internet hoje e falar, vou comprar um software aqui e começar a implantar na tua empresa, mas não tiver um olhar consultivo, não vai resolver nada. A tecnologia, ela é neutra, né? Tudo depende da aplicabilidade que você dá para ela, para que aquilo produza bons resultados. É aí que entra o conhecimento da GESCOM. A gente hoje atua dentro desde uma organização de 5 colaboradores, que é uma microempresa, ajudando essa empresa com contratações assertivas e até contratando por elas, até uma empresa do porte de um Banco do Brasil, um McDonald's. Amanhã mesmo eu vou estar dando um treinamento para desenvolver lideranças dentro do Banco do Brasil, onde a gente leva esse olhar de desenvolvimento de lideranças sob a ótica da tecnologia. Então, assim, as empresas precisam começar a caminhar nessa direção, caso elas queiram realmente se diferenciar, se destacar como um player ali no seu setor que está jogando para ganhar, né? Então, a GESCOM é um parceiro do negócio. Hoje, o RH precisa ter estratégia, precisa ter tecnologia, e é aí que a gente entra, levando inteligência, tecnologia, conhecimento, know-how, experiência, enfim, tudo que envolve aí a junção desses dois universos que é a tecnologia e pessoas. Que legal, Gustavo. Jogo de gente grande, é isso que... Jogo de gente grande. É isso que todo líder tem que pensar, né? É isso aí. Bruno, fala para nós, fala para o teu cliente ideal, o que ele está perdendo de fato não ter a Neo Telecom como o melhor provedor da internet dele lá na empresa ou até mesmo na casa. Fica à vontade, converse com o teu público aí, porque eu tenho certeza que a Neo Telecom tem muito a oferecer e agregar a famílias, empresas e negócios. Show. Só queria falar que eu concordo aí com o Gustavo. Inclusive, sou cliente, né? Justamente estamos nesse processo de utilizar a tecnologia, aplicar a tecnologia para poder fazer uma gestão realmente diferenciada de pessoas, né? Eu também sou formado em análise de perfil comportamental, né? Então entendo essa necessidade e realmente sempre foi um grande problema, por mais, mesmo tendo essa formação, entendo como aplicar até os testes e fazer os assessments que a gente chama, precisa de uma tecnologia para você poder organizar e aplicar isso quando a gente está falando de uma gestão em massa de pessoas, né? Quando você já tem uma equipe grande, né? Então é muito legal. Lógico, tem os desafios, porque a empresa no Paraguai, nós somos não sei se o primeiro cliente internacional, mas no Paraguai nós somos no Paraguai é o primeiro. O primeiro, né? Isso. Então a gente está fazendo aí essa transição, mas com certeza muito importante. E aquele comportamento por setor também, né, Bruno? Não dá para dizer o que funciona ali para o comercial vai funcionar para o financeiro. Exato. Não é mesmo? E não só, e dentro do setor você tem as funções do setor, né? Como o Gustavo falou, né? Você pega o vendedor, ele tem um perfil, o gestor tem que ter outro, né? O back office lá do vendedor de vendas, né? Tem que ter outro, né? Você pega normalmente o vendedor que é um bom vendedor mesmo assim, ele no back office ele não é muito bom não, né? Normalmente. Isso. Então, tem todas essas questões, né? Mas vamos lá, respondendo ali, né, para o nosso cliente, o que o nosso cliente está perdendo em não contratar a internet, né? Então tá ali na câmera, então eu vou falar com o cliente. Bom, na verdade, assim, depois de tudo que nós conversamos aqui, né, nesse podcast, a tecnologia ela é a principal aliada do empresário hoje no século XXI, né? Não tem. Você precisa disso para ter dados, para ter produtividade, para ter assertividade. Então, e a internet ela é a tua ponta de comunicação com o mundo. Se ela expande o mundo da pessoa, né, que era o que a gente estava falando aí, na empresa mais ainda, porque todos os seus colaboradores ali estão dependendo disso para realizar o trabalho de uma maneira mais produtiva. Então, existem ainda pessoas que pegam uma solução aí, às vezes, mais barata, sem dar muita atenção a isso. E, de novo, né, qual é o custo implícito que isso tem, né? Pô, você já contratou o funcionário, fez todo o processo aqui, né? Se fez, né? Porque a maioria ainda patina um pouco nisso, né? Mas investiu na contratação, investiu no treinamento, investiu em tudo para ele poder produzir o máximo possível. Daí, na hora, você não dá a ferramenta para o cara. Em vez de você colocar o cara no carro, você manda ele pegar um ônibus. Sim. Né? Você manda ele a pé. Então, aí qual que é o custo implícito disso, né? Então, assim, hoje a tecnologia ela é barata, né? Bom, quem acompanhou antes, a internet era caríssima, e no Paraguai mais ainda, né? Então, hoje em dia você tem a um valor muito acessível
uma internet de qualidade para garantir a produtividade da sua empresa, né? Falando de empresa para empresa, né? B2B, quem deixa de ter uma solução profissional e negligencia um pouco isso, acaba e está todo dia com problema de corte de internet, ou a internet não funciona muito bem, dá latência, o sistema cai e deixa de vender. O que eu posso dizer é barato resolver isso e não vale a pena ficar com esse problema. Então, fale com a gente lá, passe na Neo Telecom lá, tomar um café e a gente vai atender da melhor maneira possível, sempre oferecendo o que o cliente precisa, né? Não é sobre vender qualquer coisa a qualquer custo, né? Você, dentro da parte de conectividade, dentro de todos os setores, você tem várias soluções para diferentes perfis, né? Então, existe a solução que se adequa exatamente ao seu perfil, na acessibilidade de custo que o perfil precisa, e você garante aí realmente que a tua empresa está preparada para crescer. Porque o que a gente não pode esquecer é que dentro desse mundo de conectividade e tecnologia existem muitas coisas boas, lógico, e, na verdade, eu chamo tudo de bom, né? Mas uma coisa que vem desafios, que é a competitividade, né? Hoje você compete com pessoas do mundo inteiro. Então aí você está lá patinando com coisa, perdendo produtividade, e você tem um cara lá em Assunção, no caso, que está fazendo um trabalho melhor que o teu, porque ele não tem esses problemas, esses gargalos, né? Então hoje em dia a gente não está mais preocupado só com o vizinho ali, só o cara do lado. É o Brasil inteiro, é o mundo inteiro, é o Paraguai inteiro, né? Conectividade se tornou um fator chave aí para o sucesso das empresas, né? Exatamente. Então é isso. Maravilha. Então, a gente finaliza o nosso podcast de hoje, né? Com a presença maravilhosa desses dois profissionais que eu admiro muito. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Bruno. Obrigado você pelo convite. E eu tenho certeza que se você precisa de conectividade em qualquer lugar do mundo, o Bruno, ele não vai atender você em qualquer lugar do mundo. Ele vai atender você lá no Paraguai. Se você tiver um amigo, uma empresa no Paraguai, se de repente você quer minerar bitcoins no Paraguai, não é verdade? Temos muitos mineradores, com Mineradora de bitcoins, fale com o Bruno. E se você está perdendo tempo e dinheiro fazendo contratações erradas, batendo cabeça com RH arcaico, antigo, tudo manual, fale com meu amigo Gustavo Pimentel, porque eu tenho certeza que esses dois profissionais vão prestar um serviço de altíssima qualidade para vocês. Fica o meu abraço a todos que estão acompanhando o nosso podcast. Aguardo vocês na próxima semana com um episódio maravilhoso. Até lá!